Oi pessoal, mais um Lança na Copa, então não deixe de curtir nem de compartilhar esse vídeo. E dessa vez eu vou falar de um jogador que provavelmente vai ser titular da seleção brasileira na Copa da Rússia, Felipe Coutinho, cracaço que agora defende o Barcelona. E vamos ao nosso quiz. Felipe Coutinho demorou um pouquinho para engrenar no Vasco, ele entrou muito jovem, já estava até vendido para o exterior e demorou quase um ano para fazer o seu primeiro gol profissional. Foi contra qual equipe? O Duque de Caxias, o Botafogo, o São Paulo ou o Flamengo? A resposta certa foi contra o Botafogo. E não foi uma partida qualquer não. O Vasco venceu por 6-0, o Dudu fez 3 gols e esse jogo marcava a estreia de um jogador que seria um dos grandes ídolos do Botafogo nesse século, o Louco Abreu. O Felipe Coutinho marcou os 2 últimos gols. E teve um detalhe também, Felipe Coutinho não fez muitos gols pelo Vasco não, foram só 5. Felipe Coutinho, desde o infantil, já era considerado uma promessa de craque. Todos no Vasco diziam que era o jogador mais diferenciado que tinha na base. E isso quando ele estava no infantil ainda. Tamanha proporção que o nome dele começou a ganhar, despertou o interesse da Inter de Milão. E a Inter de Milão contratou o Felipe Coutinho antes mesmo dele estrear pelo Vasco. 16 anos, pronto para defender o Vasco profissionalmente, tinha que esperar chegar até 18 anos para finalmente poder ir para a Inter de Milão. O que aconteceu? O Vasco começou a usar ele no time profissional aos pouquinhos. Ele fez parte da campanha campeã do Vasco da Série B de 2009, jogou o campeonato de 2010, o campeonato carioca, né? Foi nesse campeonato que ele fez seu primeiro gol profissional, e aí ele ganhou um pouquinho de cancha para finalmente, em 2010, partir para a Inter de Milão para começar a sua experiência na Europa. Na Inter ele sentiu o peso, né? Muito jovem, dificuldade com a língua, entrando poucas partidas, ele não vinha sendo muito aproveitado. O que a Inter de Milão fez? O que ela faz com vários jogadores, fez inclusive com o Adriano. O Adriano Imperador foi para a Inter de Milão, não vingou tanto no início, foi logo emprestado para o Parma. No Parma se saiu bem e voltou para a Inter de Milão. Era o que a Inter queria com o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho então foi para o Espanhol. No Espanhol ele jogou meia temporada. O segundo turno do Campeonato Espanhol. Arrebentou. Ele foi o principal jogador do Espanhol, fez o time que estava disputando o rebaixamento disputar posição em ligas europeias e foi a revelação do campeonato. Mostrou que tinha qualidade. Aí ele voltou para a Inter de Milão, mas não ficou muito tempo não. Apesar de ter feito um pouquinho de sucesso, algum sucesso na Inter de Milão, jogando algumas partidas como titular, o foco começou a ser o futebol inglês. O Liverpool estava interessado nele e o Liverpool foi lá e contratou o Felipe Coutinho junto à Inter de Milão. No Liverpool, depois de um início um pouco claudicante, umas 10 primeiras partidas sem fazer muita coisa, o cara estourou, se tornou o principal alicerce ofensivo do Liverpool, o grande cérebro criativo, fazendo muitos gols e gols importantes, mostrando uma característica que ele tem, que é ser um jogador que decide partidas importantes, e a partir daí ele se tornou um dos principais jogadores do futebol inglês, que não é um futebol nada fácil. Por causa dessa imensa qualidade que ele teve no Liverpool, o que aconteceu? O Barcelona se interessou nele, contratou a peso de ouro, ele é o segundo jogador mais caro da história, justamente para ser o substituto do Iniesta. Ele joga numa posição que lembra um pouco a do Iniesta, o grande jogador espanhol. Nesse momento ele está no Barcelona, começando a mostrar serviço. Na seleção brasileira, o Coutinho teve poucas oportunidades em seleção de base. Na seleção principal, ele foi convocado de maneira bissexta, uma vezinha ali, outra aqui, mas a partir do momento que terminou a Copa de 2014, foi observado que ele poderia ser um jogador de qualidade para a seleção brasileira, Dunga convocando algumas vezes e o Tite bancando de vez ele no time titular. E o que aconteceu? Felipe Coutinho encaixando como uma luva no esquema ofensivo que tem o Neymar. Nesse exato momento, o Felipe Coutinho é o segundo jogador principal da seleção brasileira. Ele pode jogar centralizado pelos flancos. O que é certo é que o Felipe Coutinho é titular garantido da seleção do Tite. Próprio Felipe Coutinho, a sua imensa qualidade. Ele é um jogador que dificilmente perde passe, ele não some do jogo, ele ajuda na marcação, ele tem um excepcional tiro de fora da área e sabe funcionar muito bem com os seus companheiros de ataque, não importa qual seja o companheiro. Ele sempre dá um upgrade a mais para os seus companheiros. Felipe Coutinho é um jogador muito importante. O ponto fraco que eu vejo para o Coutinho é o seguinte: o Coutinho ele demorou para engrenar no Vasco, ele demorou para engrenar na Inter de Milão.
Ele demorou para engrenar no Liverpool. No Barcelona ele está começando agora a jogar um futebol de alto nível, mas ainda é visto como um jogador reserva do Iniesta. E na seleção brasileira, ele precisou de um tempinho para começar a jogar o futebol de primeiríssima linha que ele está jogando agora. O que eu fico imaginando é, a Copa do Mundo vai ser a primeira super competição que o Coutinho vai participar com a seleção. Será que ele vai ficar tímido, como aconteceu quando ele foi defender as suas equipes, ou ele vai jogar o mesmo futebol que está jogando atualmente? Isso é uma incógnita. Mas isso não tira do Philippe Coutinho a sua imensa qualidade. Então, pelo meu feeling, o Philippe Coutinho vai fazer uma excelente Copa. Podem esperar muito desse jogador, que é um dos melhores do futebol mundial. E você acha que o Philippe Coutinho vai arrebentar nessa Copa ou não? Curta, compartilhe e não deixe de acompanhar o próximo Lance na Copa.